E aí pessoal, tudo bem? Eu preparei essa aula aqui para mostrar para vocês a parte do fundo. Eu tinha falado que eu ia pintar essa parte de plástico, mas acontece que eu preciso pintar o fundo primeiro. Depois eu explico com um pouco mais de detalhes, tá? Porque como tem transparência, eu preciso que a cor do fundo apareça na frente também. E eu preciso definir a cor do fundo. Ela tem uma mão só, tá? E agora a gente vai dar a segunda mão e eu vou considerar mais ou menos definitivo, tá? Então acompanha aí, siga a gente lá, compartilhe, distribua para os seus amigos e aproveite. A aula é de graça e você assiste essa aula no YouTube completo, tá? No Instagram e nas outras plataformas que eu coloco só um trechinho porque elas não permitem filmes muito grandes, né? Ela não permite, ela não cabe. Não é essa, a plataforma não é indicada para isso. Mas o YouTube, por exemplo, tem essa plataforma, essa aula praticamente completa, né? E você vai vendo que conforme vai somando, como eu vou pintar essa tela inteira, né? São vários filmes que a partir do momento que você agrupar esses filmes, você vai ver que você tem uma aula completa de uma obra pintada no, na mão, tá bom? Então, bora lá, vamos trabalhar, siga a gente lá, tá? Compartilha, dá opinião, tá? Não vale xingar, tá? Até pode, mas calma, baixa um pouco a bola aí, tá bom? Vamos lá então, pessoal, vamos para a aula de hoje. Um abraço. Pessoal, nessa aula de hoje eu ia começar a pintar o plástico, mas eu tenho que dar uma segunda mão nesse fundo, tá? Esse fundo tá com uma mão só, então eu preciso consolidar esse fundo, né? Provavelmente ele vai ficar um pouco mais escuro aqui, vai descer, talvez dar um pouco mais de brilho aqui, tá? Mas ele vai vir com um pouco mais escuro aqui para descer. Essa vai ser uma aula. A segunda aula eu vou fazer essa parte de baixo da frente aqui, essa sombra, essa parte aqui, onde que estão apoiadas as uvas, tá? Essa vai ser a segunda aula do fundo ou que complementa o elemento, tá? Para depois pintar o plástico. Por que que eu vou fazer esse fundo e dar a última mão nesse fundo? Porque na realidade, como eu tenho muita transparência, a luz que está no fundo lá, ela está vindo para cá, ela está entrando dentro desse plástico e está atravessando esse plástico. Eu preciso primeiro resolver toda essa parte do fundo aqui para trazer essa mesma luz no plástico aqui, tá? Então eu não posso terminar esse plástico aqui e depois lá tem uma luz diferente daqui. Então eu vou fechar essa luz aqui. Quando essa luz estiver fechada, eu vou trazer essa luz também para o plástico para cá, tá? Ela vai praticamente fazer um fechamento, ok? Então vocês vão seguir esse fundo aqui. Esse fundo eu vou dar uma pegada rápida, tá? Porque aqui fundo é fundo, então na realidade como ele tem um certo degradê e ele é meio opaco, apesar de ser degradê, aí nesse fundo sim vocês vão ver veladura, porque na verdade eu não consigo fazer todo esse degradê sem ter uma veladura, tá? Então não me interessa ser transparente o fundo, né? Me interessa ser transparente a parte da frente, a parte das uvas, a parte do plástico, tá? O fundo é só para consolidar, tem que ser um pouco mais sólido ali, tá? Tá ok? Então, segura aí que a gente vai fazer essa parte da pintura aí.
Aí pessoal, a gente já deu essa camada mais escura aqui, que como ela vai fazer um degradê aqui, vai ficar um pouco mais clara. Então a gente já passou essa camada mais escura, depois aqui eu vou fazer um acabamento melhor. E vamos clareando aqui essa parte aqui, ok? Acompanha aí. Eu já trabalhei essa parte aqui, ó, que é um pouco mais clara, tá? Tem um pouco mais de luz. E agora eu vou caminhando mais ou menos com essa luz pra cá, que é um pouquinho mais escuro, depois desce mais luz aí, tá bom? Depois eu vou dar umas explicaçõezinhas sobre o fundo de tela, né? Para vocês terem uma noção aí como é que a gente trabalha, tá? Ok? Vamos lá. Então aí, pessoal. Segunda mão aplicada. E vamos dar uma percorrida aqui, só para ver, ó. Ó, tá vendo? Segunda mão já resolvida. E aqui cabe algumas explicações. Eu vou dar alguns toques, tá? Essa manchinha aqui em cima é a sombra da luz, não tem nada a ver com o quadro, tá? Aí vocês podem estar me perguntando, puxa, mas por que você dá uma segunda mão ou pinta o fundo depois da figura, tá? Não é melhor passar o fundo primeiro, tudo, tá? E resolver. A maneira com que eu uso, com que eu trabalho, e aí cada um faz da sua maneira, eu explico de duas formas. Primeiro, é muito sensível o plástico aqui, tá? Então eu não consigo, por exemplo, passar um escuro aqui, atravessar essa linha com muito cuidado, porque depois vai me dar muito trabalho para eu corrigir essa lateral. E esse plástico, por exemplo, ele já brilha logo aqui no cruzamento dessas duas cores, entendeu? Ele já ressalta, ele já brilha aqui. Então se eu avançar com essa cor escura aqui, depois para eu puxar esse brilho aqui, eu vou sofrer muito, tá? Então eu prefiro, no fundo, já ter esse cuidado para não ultrapassar, para deixar ele bem, né, bem definido, tá? O que vai acontecer é o seguinte, por exemplo, nessa parte aqui, ó, que vocês veem, existe uma transparência aqui do plástico. E ele vai enxergar um pouco dessa cor. Ainda tá, nós estamos na segunda mão desse plástico, tá? Por esse motivo que eu dei essa mão aqui, porque eu quero agora fazer ele aparecer um pouco aqui embaixo, né? Vocês podem ver, ó, melhor aqui, ó, tá vendo? Aqui eu já coloquei um pouco de tinta, dessa tinta aqui, para que eu tenha essa cor já, como eu já estava com a cor feita aqui, eu já puxei a cor aqui, ó, para dar um pouco de transparência. Depois eu vou trabalhar essa cor aqui, tá? Tá vendo? Eu fui descendo e fui clareando aqui, tá? Esse é um detalhe que a gente escolhe, porque o fundo faz parte do quadro. Não adianta. Você escolhe uma forma de querer se transmitir, tá? Outra coisa é o seguinte,
Isso não quer dizer que essa mão, essa segunda mão, seja a última mão que eu vou dar, tá? Porque na realidade, conforme eu vou desenvolvendo e terminando a tela, pode ser que eu precise de um pouco mais de luz aqui, ou talvez um pouco mais escuro ali, entende? Então, pode ser que eu precise voltar outra vez e dar mais alguns toques nesse escuro, tá? Porque o fundo faz parte da tela. É ela que vai esse fundo que vai me jogar o objeto principal para frente, tá? Então, eu só queria dar esse esclarecimento para vocês acompanharem aí e ver exatamente da forma que eu trabalho, que eu acho que é a melhor forma, para mim pelo menos é a melhor forma que tem para fazer. Próxima etapa nós vamos trabalhar essa parte de baixo aqui, tá? Que é uma parte mais sensível, mais clara, né? Tem uma transparência, uma luz aqui quase branca, né? Vou fazer essa terminação aqui para depois a gente passar a dar a terceira mão do plástico, tá? Provavelmente esse plástico vai ter uma terceira mão e talvez se necessitar mais uma quarta mão para dar as luzes, trazer mais as luzes que eu preciso, ok? Siga a gente lá. Dá um ok lá, se estão gostando da aula, se está tudo bem e tal, para a gente ver se a gente precisa melhorar alguma coisa. Dá like, transmita aí, jogue lá para os seus amigos a aula, tá, para ver, porque não vai ser tantas oportunidades, tá? Eu vou dar essa aula aqui, provavelmente depois, esse quadro eu vou pintar ele inteiro, tá? Nessas aulas que vão ser em sequência, tá bom? Eu vou falando de arte num vídeo e no outro vídeo a gente vai pintar, fazer passar alguma tinta nessa tela. Então vamos acompanhando lá, tá? Nunca se esqueça que essa tela é de um tamanho razoável, né? Ela tem 60, 70, eu não tenho certeza, vai aparecer aqui embaixo, tá? Depois vocês veem aqui embaixo o tamanho dessa tela. Mas é fantástico você trabalhar num tamanho de tela desse, porque você realmente consegue trabalhar, os detalhes são muito melhores, tá bom? Ok? Um abraço, até lá, acompanha a gente aí, ok? Obrigado.